homem que largou tudo para seguir Jesus, vindo de um movimento revolucionário e considerado radical em sua época, tornou-se símbolo de transformação e coragem. Simão, o Zelote, não era apenas mais um entre os 12 apóstolos. Sua história desafia limites, quebra preconceitos e revela o poder do Evangelho de unir opostos. Seja bem-vindo ao Bíblia em Cores. Aqui, cada episódio é um convite para mergulhar fundo nas vidas daqueles que caminharam ao lado de Cristo e descobrir como suas escolhas ecoam até hoje. Imagine a cena. Multidões agitadas, o povo judeu sob domínio romano, sonhos de liberdade e justiça fervendo nos corações. No meio desse cenário surge Simão, chamado de o Zelote, por sua ligação com um grupo que não aceitava opressão. Ele não era pescador nem cobrador de impostos, mas um homem de convicções fortes, disposto a tudo por sua fé e seu povo. O que leva alguém assim a abandonar a luta armada para seguir um mestre que prega o amor aos inimigos? Neste vídeo, você vai conhecer a jornada completa de Simão, o Zelote. Suas origens, desafios, encontros marcantes e o impacto de sua decisão. Prepare-se para se surpreender com uma história de paixão, entrega e transformação. E, acima de tudo, descubra como as escolhas de Simão podem inspirar você a viver com mais coragem, esperança e propósito. A história de Simão, o Zelote, começa em um tempo de tensão e esperança. O povo de Israel vivia sob o domínio do Império Romano, enfrentando impostos pesados, repressão cultural e sonhos de liberdade frequentemente sufocados pela força. Nesse cenário, surgiram diferentes grupos entre os judeus: fariseus, saduceus, essênios e, entre eles, os zelotes. Os zelotes eram conhecidos por sua paixão ardente pela lei de Deus e pela defesa do povo judeu contra qualquer forma de opressão estrangeira. Eram vistos por muitos como radicais, dispostos a tudo para restaurar a soberania de Israel, mesmo que isso significasse recorrer à luta armada. Simão era um desses homens. Não era um líder religioso tradicional, nem alguém que buscava reconhecimento público. Sua fé era prática, sua indignação diante das injustiças era notória e seu desejo de ver Israel livre era combustível para suas ações. Muitos estudiosos acreditam que Simão, antes de conhecer Jesus, participou de movimentos de resistência, talvez até de emboscadas contra soldados romanos. Sua coragem era admirada, mas também temida. Como um homem tão intenso e apaixonado seria capaz de se tornar discípulo de um mestre que pregava o perdão, a mansidão e o amor até mesmo aos inimigos? O chamado de Simão para seguir Jesus não foi apenas um convite para mudar de grupo, mas um desafio para transformar o próprio coração. Jesus não ignorava o passado de Simão, nem suas convicções profundas. Pelo contrário, enxergava nele um potencial extraordinário. A mesma coragem que o levava a lutar poderia ser canalizada para uma missão ainda maior: anunciar o reino de Deus, não pela espada, mas pelo testemunho do amor. Desde o início, a presença de Simão entre os 12 apóstolos foi um sinal de que o Evangelho é capaz de unir pessoas de origens e temperamentos opostos. Ao lado de Mateus, o ex-cobrador de impostos e colaborador dos romanos, Simão, o ex-revolucionário, aprendeu que o verdadeiro inimigo não era o outro, mas o pecado, a injustiça e a indiferença. O grupo dos apóstolos era um microcosmo da sociedade. Havia pescadores, intelectuais, homens simples e homens de ação. Todos foram chamados a deixar para trás suas antigas identidades para se tornarem testemunhas vivas de uma nova esperança. A caminhada de Simão ao lado de Jesus foi marcada por desafios e aprendizados diários. Ele viu milagres, ouviu parábolas, presenciou a compaixão do Mestre por leprosos, samaritanos e até soldados romanos. Cada gesto de Jesus era uma lição viva,
confrontando as certezas e os preconceitos que Simão trazia consigo. Aos poucos, o zelo pela pátria foi sendo transformado em zelo pelo reino, e a coragem de enfrentar inimigos se tornou coragem de perdoar, servir e amar sem limites. O impacto dessa transformação não ficou restrito ao círculo dos apóstolos. Simão tornou-se exemplo para todos que acreditam que ninguém está preso ao seu passado. Sua história prova que Deus pode usar até as experiências mais difíceis para preparar o coração para algo novo. O ex-zelote tornou-se apóstolo da reconciliação, mostrando que a verdadeira liberdade começa dentro de cada um. Ao longo dos anos, a figura de Simão inspirou cristãos perseguidos, líderes comunitários e todos aqueles que lutam por justiça sem abrir mão do amor. Sua vida é um convite à coragem, mas também à humildade de aprender e mudar. Em um mundo ainda dividido por ódio, intolerância e violência, a trajetória de Simão lembra que o Evangelho não anula nossa história, mas a redime, dando novo sentido a cada passo. A trajetória de Simão, o zelote, é marcada por contrastes que desafiam qualquer narrativa simples. Ele cresceu ouvindo histórias de libertação, como o Êxodo e os feitos dos Macabeus, e via nos romanos uma ameaça constante à identidade e à fé de seu povo. Era um tempo em que muitos judeus se perguntavam se Deus ainda agia em seu favor, se a promessa de um Messias libertador seria cumprida em suas vidas. Simão não se conformava com a passividade. Seu zelo era alimentado por uma mistura de esperança e indignação. E cada injustiça cometida contra seu povo era sentida como uma ferida pessoal. Quando Jesus o chama para ser apóstolo, Simão se depara com algo completamente novo. O Messias que ele esperava não empunha armas, não convoca rebeliões, mas desafia a lógica da violência com gestos de misericórdia. O convite de Jesus é radical. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Para Simão, isso significava abandonar não apenas planos de revolta, mas também o orgulho e o desejo de vingança. Era uma conversão diária, um processo de desapego e abertura ao novo. A convivência com os outros apóstolos foi, para Simão, um campo de aprendizado intenso. Ele precisou lidar com diferenças profundas, especialmente com Mateus, o ex-cobrador de impostos, visto como traidor por muitos judeus. Mas, aos poucos, Simão percebeu que o reino de Deus não era construído por afinidades políticas ou sociais, mas pela força do perdão e da comunhão. Cada refeição partilhada, cada noite em oração, cada missão cumprida juntos era uma oportunidade de superar divisões e experimentar a unidade que só o Espírito Santo pode criar. Ao lado de Jesus, Simão presenciou milagres que desafiaram sua compreensão do mundo. Cegos enxergando, paralíticos andando, pecadores sendo acolhidos com amor. Ele viu o Mestre tocar leprosos, conversar com samaritanos e elogiar a fé de soldados romanos. Essas experiências foram desconstruindo pouco a pouco a visão limitada que Simão tinha de quem era digno do amor de Deus. O zelo que antes era exclusivista tornou-se inclusivo, e a paixão pela justiça se transformou em paixão pela misericórdia. Mesmo assim, Simão nunca perdeu sua intensidade. Ele continuou sendo um homem de ação, mas agora sua energia era canalizada para servir, evangelizar e construir pontes onde antes havia muros. Sua coragem, antes usada para enfrentar soldados, agora era usada para enfrentar o medo, a dúvida e a perseguição. Ele aprendeu que o verdadeiro revolucionário é aquele que muda o coração, não apenas as estruturas externas. A caminhada de Simão é também uma caminhada de autoconhecimento. Ele precisou olhar para dentro, reconhecer suas sombras, suas limitações e seus medos. Jesus não o escolheu apesar de seu passado, mas por causa dele.
O mestre via em Simão um coração disposto a se deixar transformar, a aprender e a recomeçar quantas vezes fosse necessário. Essa abertura ao novo é uma das marcas mais belas da vida de Simão. Ele nunca se acomodou, nunca se satisfez com respostas fáceis, mas buscou sempre ir além, mergulhando cada vez mais fundo no mistério do amor de Deus. A história de Simão, o Zelote, é um convite à transformação e coragem. Ele nasceu em um tempo de opressão romana, onde o povo judeu ansiava por liberdade e justiça. Simão era conhecido por seu zelo ardente, integrante de um grupo que não aceitava passivamente a dominação estrangeira. Seu nome, Zelote, revela não apenas sua filiação política, mas também a intensidade de sua fé e paixão por mudanças profundas. Ao ser chamado por Jesus, Simão precisou abandonar não só antigos ideais de revolta, mas também abrir mão do orgulho e da sede de vingança. O Messias que ele passou a seguir não empunhava armas, mas pregava o perdão, o amor aos inimigos e a reconciliação. O convívio com outros apóstolos, especialmente com Mateus, o ex-cobrador de impostos visto como traidor, foi um exercício diário de superação de preconceitos e construção de comunhão verdadeira. Simão testemunhou milagres, ouviu parábolas e viu Jesus acolher marginalizados, samaritanos e até soldados romanos. Cada gesto do mestre era uma lição viva, desconstruindo certezas e ampliando horizontes. O zelo de Simão foi sendo transformado. De exclusivista, tornou-se inclusivo. Da luta armada, passou à luta pelo coração humano. Sua coragem, antes voltada ao confronto, tornou-se força para perdoar, servir e amar sem limites. A trajetória de Simão mostra que ninguém está preso ao próprio passado. Deus utiliza até as experiências mais difíceis para preparar o coração para algo novo. O ex-zelote se tornou apóstolo da reconciliação, exemplo de que a verdadeira liberdade começa dentro de cada um. Sua história inspira cristãos perseguidos, líderes comunitários e todos que buscam justiça sem abrir mão do amor. Simão nunca perdeu sua intensidade, mas agora canalizava sua energia para servir, evangelizar e construir pontes onde antes havia muros. Ele aprendeu que o verdadeiro revolucionário é aquele que transforma o próprio coração. Sua vida é um convite à coragem, humildade e abertura ao novo, lembrando que o Evangelho não apaga nossa história, mas a redime e dá novo sentido a cada passo. Se você se identificou com a história de Simão, o Zelote, compartilhe nos comentários como pretende transformar seu próprio zelo em atitudes de amor e reconciliação. Curta, inscreva-se no canal e envie este vídeo para quem precisa de esperança e coragem. Juntos, somos uma comunidade de fé e transformação. No coração do primeiro século, a Palestina era uma terra marcada por tensões, esperança e resistência. O Império Romano dominava a região, impondo impostos pesados, leis rígidas e uma presença militar constante. Jerusalém, centro espiritual dos judeus, era também palco de conflitos políticos e religiosos. Nesse cenário, surgiram movimentos como os fariseus, saduceus, essênios e especialmente os zelotes, grupo ao qual Simão pertencia. Os zelotes eram conhecidos por seu fervor nacionalista e religioso. Defendiam a liberdade de Israel a qualquer custo e acreditavam que a fidelidade à lei de Deus exigia rejeitar qualquer dominação estrangeira. Muitos viam os romanos como usurpadores e opressores e não hesitavam em organizar revoltas, emboscadas e atos de sabotagem. Para eles, a esperança messiânica era também esperança de libertação política e social. Simão, chamado de o Zelote, provavelmente nasceu em uma família judaica tradicional, em uma aldeia da Galileia ou da Judéia. Desde cedo, foi educado na Torá, participando das festas e rituais que mantinham viva a identidade do povo.
Sua juventude foi marcada por histórias de heróis bíblicos, como Moisés, Davi e os Macabeus, que inspiravam coragem e resistência. O próprio nome, Simão, era comum entre os judeus, remetendo ao patriarca Simeão, um dos filhos de Jacó. No tempo de Jesus, a expectativa pelo Messias era intensa. Muitos aguardavam um líder que libertaria Israel, restauraria o trono de Davi e traria justiça aos pobres e oprimidos. Simão cresceu nesse ambiente de esperança e inquietação, vendo amigos e parentes se juntarem a diferentes movimentos em busca de mudança. A Galileia, região de onde vieram vários apóstolos, era conhecida por seu espírito independente e por ser foco de rebeliões contra Roma. A Bíblia menciona Simão em listas dos 12 apóstolos, Mateus 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Atos 1:13, sempre identificado como o Zelote, termo que, além de indicar seu passado, revela sua personalidade intensa e determinada. Não há relatos de grandes discursos ou milagres atribuídos a ele nos evangelhos, mas sua presença no grupo apostólico é carregada de significado. Ao lado de Mateus, o ex-cobrador de impostos, Simão representa a reconciliação de opostos. O revolucionário e o colaborador, o nacionalista e o pragmático, unidos pelo chamado de Jesus. A tradição cristã afirma que, após Pentecostes, Simão dedicou sua vida à missão evangelizadora, levando a mensagem de Cristo a povos distantes. Alguns relatos sugerem que ele pregou no Egito, na Pérsia e até na Britânia, sempre enfrentando perseguições e desafios. Seu martírio, segundo fontes antigas, teria ocorrido ao lado de Tadeu, outro apóstolo, selando com sangue sua fidelidade ao Evangelho. A história de Simão, o Zelote, nos convida a refletir. Como transformar o zelo pela justiça em serviço ao reino de Deus? Como conviver com as diferenças e construir pontes em um mundo dividido? O contexto de sua vida mostra que fé e coragem podem andar juntas e que Deus chama pessoas de todos os perfis para fazer parte de sua obra. A vida de Simão, o Zelote, é um convite para olharmos além dos rótulos e compreendermos a riqueza de cada trajetória. Ele nasceu em uma época de grandes desafios, quando o povo judeu buscava liberdade sob o domínio romano. Simão fez parte dos Zelotes, grupo conhecido por sua paixão pela justiça e pela defesa da fé, mesmo diante de riscos e perseguições. Sua história nos mostra que Deus chama pessoas de todos os perfis para transformar o mundo, inclusive aqueles com passados marcados por luta e intensidade. Ao ser chamado por Jesus, Simão precisou abrir mão de antigas convicções e aprender a canalizar seu zelo para uma missão ainda maior: anunciar o reino de Deus não pela força, mas pelo amor. O convívio com outros apóstolos, especialmente com Mateus, o ex-cobrador de impostos, foi um exercício diário de reconciliação e superação de diferenças. Simão testemunhou milagres, ouviu ensinamentos profundos e viu o Mestre acolher pessoas de todas as origens, mostrando que a verdadeira revolução começa no coração. A presença de Simão entre os 12 apóstolos é símbolo de esperança para todos que acreditam que ninguém está preso ao próprio passado. Sua coragem, antes voltada ao confronto, tornou-se força para perdoar, servir e construir pontes. A tradição cristã afirma que, após Pentecostes, Simão dedicou sua vida à missão evangelizadora, levando a mensagem de Cristo a povos distantes e selando sua fidelidade com o martírio. A história de Simão, o Zelote, nos desafia a transformar nosso zelo em serviço, nossa indignação em compaixão e nossa busca por justiça em atitudes concretas de amor.
Em um mundo dividido por ódio e intolerância, seu exemplo é um convite à coragem, à humildade e à abertura ao novo, lembrando que o Evangelho não apaga nossa história, mas a redime e dá novo sentido a cada passo. Se a história de Simão, o Zelote, falou ao seu coração, compartilhe nos comentários como você pretende transformar seu próprio zelo em atitudes de amor e reconciliação. Curta, inscreva-se no canal e envie este vídeo para quem precisa de esperança e coragem. Juntos, somos uma comunidade de fé e transformação. A jornada de Simão, o Zelote, ao lado de Jesus e dos demais apóstolos, foi marcada por encontros transformadores e decisões ousadas. Desde o momento em que deixou para trás sua antiga vida de resistência, Simão passou a experimentar uma nova forma de coragem, aquela que nasce da confiança e do serviço. Ele caminhava pelas estradas poeirentas da Galileia, atravessava aldeias e cidades, sempre atento às palavras e gestos do Mestre. No início, Simão ainda carregava resquícios de seu passado combativo. Era observador, desconfiado, e muitas vezes se pegava questionando as escolhas de Jesus, especialmente quando o Mestre se aproximava de publicanos, samaritanos e até romanos. Mas aos poucos, o convívio com pessoas tão diferentes foi quebrando suas barreiras internas. Ele viu Mateus, o ex-cobrador de impostos, ser acolhido com amor. Presenciou Maria Madalena, marcada pelo preconceito, ser libertada e restaurada. E testemunhou a multiplicação dos pães, onde ninguém foi excluído da partilha. Simão aprendeu com cada passo que o reino de Deus não se constrói com muros, mas com pontes. Ele se tornou um dos mais atentos ouvintes das parábolas de Jesus, especialmente aquelas que falavam de misericórdia, perdão e reconciliação. Em uma dessas ocasiões, ao ver o Mestre perdoar uma mulher adúltera, Simão sentiu seu próprio coração ser tocado. Percebeu que o verdadeiro inimigo não era o outro, mas o orgulho, a intolerância e a falta de compaixão. A relação de Simão com os demais apóstolos foi se aprofundando. Ele e Mateus, antes distantes, começaram a dialogar sobre suas experiências, aprendendo a respeitar as diferenças e a reconhecer o valor da caminhada conjunta. Pedro, sempre impulsivo, via em Simão um exemplo de disciplina e foco. João, o discípulo amado, admirava sua sinceridade e sede de justiça. Juntos, enfrentaram tempestades, perseguições e desafios, mas também celebraram milagres, conversões e momentos de profunda comunhão. Simão foi testemunha de grandes acontecimentos: a ressurreição da filha de Jairo, a cura do cego Bartimeu, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em cada episódio, ele percebia que a missão era muito maior do que qualquer projeto humano de libertação. O Messias não veio apenas para restaurar Israel, mas para transformar toda a humanidade, começando pelo coração de cada discípulo. Ao longo do tempo, Simão tornou-se referência de equilíbrio entre zelo e mansidão. Era firme em suas convicções, mas aprendeu a escutar, a esperar e a confiar no tempo de Deus. Sua presença discreta, mas constante, dava força ao grupo, especialmente nos momentos de dúvida e medo. Quando Jesus anunciou que seria entregue e morto, Simão sentiu o peso da incerteza, mas permaneceu fiel, disposto a seguir até o fim. A vida de Simão, o Zelote, nos mostra que o discipulado é uma jornada de transformação contínua. Não basta mudar de caminho, é preciso mudar o coração. Ele aprendeu que o verdadeiro revolucionário é aquele que ama sem reservas, perdoa sem limites e serve sem esperar recompensas. Sua história é um convite para que cada um de nós, independentemente do passado, possa se tornar instrumento de paz e esperança no mundo. Se você já sentiu que precisava mudar não só de caminho, mas de coração, compartilhe nos comentários qual lição da história de Simão mais te inspira. Curta, inscreva-se no canal e envie este vídeo para quem precisa de esperança e transformação.
Juntos, seguimos aprendendo e crescendo em comunidade. O clímax da trajetória de Simão, o Zelote, acontece quando sua fé é posta à prova em meio à tensão crescente em Jerusalém. À medida que Jesus se aproxima dos últimos dias de seu ministério, os apóstolos sentem o peso da perseguição, do medo e da incerteza. Simão, que antes buscava soluções radicais, agora precisa aprender a confiar em um caminho de entrega total, onde a vitória não se mede por conquistas externas, mas pela transformação interior. Durante a última ceia, Simão percebe a profundidade do chamado de Jesus. O mestre lava os pés dos discípulos, ensinando que a verdadeira grandeza está no serviço humilde. Para Simão, que sempre valorizou a ação e a coragem, esse gesto é um convite a repensar o significado do poder e da liderança. Ele compreende que o reino de Deus não se impõe pela força, mas floresce onde há amor, perdão e doação. A noite da prisão de Jesus é um dos momentos mais dramáticos para Simão. O instinto de lutar ainda pulsa em seu peito, mas ele vê Pedro tentar reagir com a espada e ser repreendido por Jesus. Simão entende então que a coragem verdadeira é permanecer fiel, mesmo quando tudo parece perdido, confiar quando não há respostas e amar quando há apenas dor. A fuga dos discípulos, o silêncio da madrugada e o medo do desconhecido são provas que marcam sua alma para sempre. Após a ressurreição, Simão experimenta um novo tipo de esperança. Ele vê o Cristo ressuscitado perdoar, restaurar e enviar os apóstolos ao mundo. O antigo Zelote, antes movido pela urgência da justiça, agora é movido pela certeza de que o amor é mais forte do que a morte. Ele recebe o Espírito Santo em Pentecostes, sente-se renovado e finalmente entende que sua missão é anunciar uma liberdade que começa no coração. A grande reviravolta da vida de Simão está em perceber que a verdadeira revolução não acontece nas ruas, mas na alma. Ele se torna um apóstolo da reconciliação, levando a mensagem de paz a povos distantes, enfrentando perseguições e desafios com serenidade e fé. Seu testemunho inspira outros a acreditar que ninguém está preso ao próprio passado e que Deus pode transformar até mesmo o mais ardente dos corações. A recompensa emocional de Simão não está em títulos ou reconhecimento, mas na alegria de ver vidas restauradas, comunidades unidas e inimigos reconciliados. Ele descobre que o maior milagre é a transformação interior e que o legado de um discípulo é medido pelo amor que deixa pelo caminho. Se você já sentiu que o mundo exige respostas rápidas ou soluções radicais, lembre-se de Simão, o Zelote. Sua história mostra que a verdadeira força está em confiar, servir e amar, mesmo quando tudo parece impossível. Se você já viveu momentos em que precisou escolher entre reagir ou confiar, compartilhe nos comentários qual lição de Simão mais tocou seu coração. Curta, inscreva-se no canal e envie este vídeo para quem precisa de esperança e transformação. Juntos, seguimos aprendendo e crescendo em comunidade. A vida de Simão, o Zelote, é um verdadeiro manual de transformação para os dias de hoje. Em um mundo repleto de conflitos, divisões e desafios, sua trajetória ensina que o zelo, quando guiado pelo amor, pode ser fonte de cura e esperança. Simão nos mostra que a fé não é apenas uma crença, mas uma prática viva, capaz de transformar o cotidiano e inspirar mudanças profundas. No ambiente familiar, Simão nos convida a cultivar o diálogo e o perdão. Muitas vezes, as maiores barreiras surgem dentro de casa, por orgulho ou mágoas não resolvidas. Inspirados por ele, podemos buscar a reconciliação, fortalecer os laços e criar um ambiente onde o respeito e a escuta prevalecem. A fé vivida em família torna-se um porto seguro diante das tempestades. No trabalho, sua história desafia a agir com integridade e dedicação, mesmo em ambientes competitivos ou injustos.
Simão ensina que a verdadeira revolução começa nas pequenas atitudes, no respeito ao colega, na honestidade nas tarefas e na disposição para ajudar. Assim, cada um pode ser agente de mudança, construindo ambientes mais justos e humanos. No convívio social, Simão é exemplo de superação de diferenças. Ele aprendeu a caminhar ao lado de pessoas de origens e opiniões opostas, mostrando que a unidade não exige uniformidade, mas respeito e empatia. Em tempos de polarização, sua vida é um convite ao diálogo, à construção de pontes e à busca pelo bem comum. A perseverança de Simão diante das adversidades inspira aqueles que enfrentam doenças, perdas ou crises emocionais. Sua fé inabalável mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível confiar que Deus está presente, renovando forças e abrindo novos caminhos. A esperança que brota dessa confiança permite recomeçar, superar obstáculos e encontrar sentido na jornada. Simão também nos desafia a transformar indignação em compaixão. Ele canalizou sua energia para servir os mais vulneráveis, mostrando que o verdadeiro revolucionário é aquele que ama sem reservas. Em um mundo marcado por desigualdades, sua história é um chamado à solidariedade, à justiça social e ao engajamento em ações concretas de amor ao próximo. Outra lição fundamental está no equilíbrio entre ação e contemplação. Simão era homem de ação, mas aprendeu a importância do silêncio, da oração e da escuta. Em meio à correria do dia a dia, ele nos ensina a reservar momentos para renovar as forças e alinhar o coração com a vontade de Deus. Por fim, Simão nos lembra que a verdadeira liberdade está na transformação interior. Ele nos desafia a abandonar preconceitos, perdoar inimigos e amar sem limites. Essa mensagem é especialmente relevante em um mundo que ainda luta contra o ódio e a intolerância. Simão nos convida a ser luz onde estivermos, construindo pontes e vivendo o Evangelho com autenticidade. Se as lições de Simão, o Zelote, tocaram seu coração, compartilhe nos comentários como você pretende aplicar esses aprendizados em sua vida. Curta, inscreva-se no canal e envie este vídeo para quem precisa de esperança e transformação. Juntos, seguimos como uma comunidade de fé e renovação. Agora é o momento de silenciar o coração e buscar a presença de Deus, assim como Simão, o Zelote, fazia diante dos maiores desafios. Ele, que conheceu a luta, a transformação e a reconciliação, nos inspira a confiar que toda mudança verdadeira começa na oração sincera e no encontro com o Senhor. Reserve alguns minutos para se recolher. Feche os olhos, respire fundo e permita-se sentir a presença de Deus. Traga à memória as situações que têm tirado sua paz, as lutas internas, os sonhos e os medos. Coloque tudo diante daquele que conhece cada detalhe da sua história. Senhor Deus, Pai de misericórdia e justiça, neste instante me coloco diante de Ti, inspirado pelo exemplo de Simão, o Zelote. Reconheço as batalhas que carrego, os sentimentos de indignação e o desejo de ver justiça no mundo. Peço-te, Senhor, que transformes meu zelo em compaixão, minha força em serviço, minha indignação em esperança. Que eu aprenda, como Simão, a perdoar, a construir pontes e a amar sem reservas. Dá-me coragem para enfrentar as adversidades, paciência para esperar pelo teu tempo e humildade para reconhecer minhas limitações. Que minha fé seja viva, capaz de renovar ambientes, restaurar relações e inspirar outros a buscar a reconciliação. Senhor, entrego-te minhas causas impossíveis, meus conflitos e meus sonhos. Peço-te que me ajudes a ser instrumento de paz, de justiça e de amor, onde quer que eu esteja. Amém. Permaneça alguns instantes em silêncio, permitindo que Deus fale ao seu coração. Se desejar, escreva sua oração ou intenção nos comentários. Este é um tempo de recomeço, de cura e de renovação espiritual. Se este momento de oração tocou seu coração,
Compartilhe nos comentários sua intenção ou agradecimento. Curta, inscreva-se no canal e envie este vídeo para quem precisa de consolo e esperança. Vamos juntos fortalecer essa corrente de fé e oração. Embora Simão, o Zelote, não tenha discursos ou milagres registrados nos evangelhos, sua presença nas listas dos apóstolos é carregada de significado. Um dos trechos mais emblemáticos é encontrado em Lucas 6,15. Simão, chamado Zelote. Esse pequeno detalhe revela muito sobre sua identidade e missão. O termo Zelote não era apenas um apelido, mas uma marca de sua história, de seu passado e de sua transformação ao lado de Jesus. Na tradição cristã, Simão representa todos aqueles que trazem consigo uma bagagem de luta, indignação e desejo de justiça. Sua inclusão entre os 12 mostra que o chamado de Cristo é universal. Alcança revolucionários e colaboradores, pessoas de temperamento forte e de coração inquieto. O Evangelho não anula a história de ninguém, mas a redime e a transforma em instrumento de serviço e reconciliação. Teólogos como William Barclay e Craig Keener destacam que o grupo dos apóstolos era um microcosmo da sociedade judaica do primeiro século. Havia pescadores, cobradores de impostos, nacionalistas e homens de oração. A convivência entre Simão e Mateus, por exemplo, era improvável do ponto de vista humano, mas possível e fecunda à luz da graça. O reino de Deus une opostos e constrói pontes onde antes havia muros. Essa passagem nos desafia a olhar para além das diferenças e a reconhecer o potencial de transformação em cada pessoa. Simão, o Zelote, nos ensina que não importa o passado, mas o que fazemos com ele a partir do encontro com Cristo. O Evangelho é convite à reconciliação, ao perdão e à missão. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Essa frase de Jesus dirigida a todos os discípulos ganha novo sentido à luz da trajetória de Simão. Ele precisou negar antigos projetos de violência e aprender a carregar a cruz do amor, do serviço e da entrega. Se essa releitura da história de Simão, o Zelote, trouxe novos insights para a sua fé, compartilhe nos comentários qual versículo ou reflexão mais tocou seu coração. Curta, inscreva-se no canal e envie este vídeo para quem busca aprofundar a caminhada espiritual. Juntos, seguimos aprendendo e crescendo em comunidade. Você chegou até aqui acompanhando a trajetória de Simão, o Zelote, e talvez esteja se perguntando: como posso aplicar esses ensinamentos na minha própria vida? A resposta está na coragem de olhar para dentro, reconhecer suas batalhas e transformar o zelo em atitudes concretas de amor. Simão nos mostra que ninguém está preso ao passado. Todo dia é oportunidade de recomeço. No cotidiano, isso significa buscar reconciliação onde há conflito, ser ponte onde há divisão e esperança onde há desânimo. Seja na família, no trabalho ou na comunidade, pequenas escolhas de perdão, escuta e serviço podem gerar grandes mudanças. Não espere grandes gestos. O reino de Deus cresce no silêncio dos corações dispostos a amar. Práticas para viver como discípulo. Ore diariamente. Reserve alguns minutos para agradecer, pedir sabedoria e entregar suas lutas a Deus. Busque reconciliação. Se há alguém de quem você se afastou, dê o primeiro passo para reatar o diálogo. Sirva com alegria. Procure maneiras de ajudar quem está ao seu redor, mesmo em pequenas coisas. Estude as Escrituras. Leia passagens sobre os apóstolos e reflita sobre como suas histórias se conectam com a sua. Participe da comunidade. Envolva-se em grupos de oração, estudo bíblico ou ações solidárias. O desafio de ser ponte Simão, o Zelote, nos desafia a ser pontes em um mundo de muros. Ele superou diferenças, perdoou antigos rivais e dedicou sua vida a unir pessoas em torno do Evangelho.
Que tal assumir esse desafio hoje? Seja você também um sinal de esperança, promovendo a paz onde houver divisão. Compartilhe sua jornada. Este canal existe para ser espaço de acolhimento e crescimento. Compartilhe nos comentários sua experiência, dúvidas ou testemunhos. Sua história pode inspirar outros a buscar transformação e fé. Lembre-se, ninguém caminha sozinho. Juntos, somos mais fortes. Se este conteúdo te motivou a dar um passo de reconciliação ou serviço, escreva nos comentários: quero ser ponte de esperança. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem precisa de ânimo. Juntos, seguimos como uma comunidade de fé e transformação. Chegamos ao fim desta jornada pela vida de Simão, o Zelote, um apóstolo que nos ensina sobre coragem, transformação e o poder de construir pontes onde antes havia muros. Sua história é um convite para olharmos para dentro, reconhecermos nossas lutas e transformarmos nosso zelo em gestos concretos de amor, perdão e serviço. Ao longo deste episódio, vimos como Simão superou o passado, reconciliou diferenças e dedicou sua vida a unir pessoas em torno do Evangelho. Ele nos inspira a não desistir diante dos desafios, a buscar reconciliação e a acreditar que todo dia é oportunidade de recomeço. Em um mundo dividido, sua trajetória é sinal de esperança e renovação. Mas a caminhada não termina aqui. No próximo episódio do Bíblia em Cores, mergulharemos na história de outro apóstolo extraordinário, Tadeu. Descubra como sua vida e missão complementam a de Simão, formando uma dupla de coragem, fé e entrega total ao chamado de Jesus. Prepare-se para novas reflexões, aprendizados e momentos de inspiração. Convide amigos e familiares para acompanhar essa série. Compartilhe suas impressões nos comentários e ajude a construir uma comunidade cada vez mais acolhedora e transformadora. Se este episódio tocou seu coração, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo sobre o apóstolo Tadeu. Compartilhe este conteúdo com quem precisa de esperança e venha crescer conosco. Até o próximo encontro!